ajuda a levantar, Isa. Não, você tem que fazer tudo. Tem que levantar pra lá. Minha vergonha no débito ou no crédito? Sobreviveu? Passou vergonha no débito ou no crédito? No débito. Tá vivo? Let it go. Fudeu. Foi você, sem parar agora, então parada. Opa, vai direita. Vai direita, cara. E aí, pessoal, foi a primeira vez que o Henrique foi esquiar, né? A gente já tinha ido nesse ski resort antes, mas nunca tivemos essa experiência. Eu não esquiei dessa vez porque a aula era em japonês e eu não sei japonês ainda. E daí só foi ele mesmo. E nesse vídeo ele vai contar tudo pra você sobre como que foi a experiência, as primeiras impressões, como que foi a aula, se ele ficou com medo de cair, se é muito difícil esquiar, tudo. E se caso após assistir esse vídeo você ficar com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que também ele vai responder todas. Mas também deixe seu comentário aqui se você tá sempre aqui no canal, assiste todos os vídeos que eu quero ver muito a sua carinha e te mandar um oi. É isso, bora pro vídeo que ele vai contar tudo sobre como que foi a primeira experiência esquiando aqui no Japão. O estacionamento é do lado da pista de esqui e aí eu já tinha alugado em outro local antes de chegar aí. O bastão, o esqui, a bota, então já fomos vestidos para a pista. Aí foi o primeiro dia, minha primeira experiência, e aí nunca tinha esquiado, então o nosso amigo, o japonês aqui, me deu essa aula, né, nesse dia. E a gente começou pelo alongamento, que é muito importante, né, não, sem isso depois você fica todo quebrado, usa muito o pé, o músculo ali da coxa. E aí é fundamental, né? Ele estava explicando isso aí pra mim. No primeiro dia a gente chegou depois do almoço, então eu tive mais ou menos umas 2-3 horas com ele. E no segundo dia, aí o período da manhã foi aula com a escola e o período da tarde aí é livre. Aí eu pratiquei com ele sozinho até a tarde toda. Então aí que você consegue praticar realmente. A primeira vez que você coloca parece que você vai cair, né? O chão é bem escorregadio, a neve. Então você perde a base, né? Então tem que usar o bastão para dar o apoio. É uma experiência muito estranha, né? Como você tá se sentindo na sua primeira vez esquiando? Medo de cair. Medo de cair. Só vai. E aqui ele tá me ensinando os primeiros passos, né? Como você subir lateralmente sem descer. Isso aí no começo é o básico, mas depois você faz sem pensar, né? Depois que pega a prática. E a mobilidade, né? Como virar e tudo. Então ele não fala português, então às vezes em algum momento era meio difícil de entender o inglês e o japonês, né? Se possível, antes de fazer a aula com a escola, eu recomendo que faça alguns minutos ou 1 hora ou 2 horas a prática assim, sozinho ou com alguém, com algum amigo, né? Porque aí depois facilita. Porque a aula particular não dá nem pra comparar com a aula em grupo, né? A gente vai mostrar depois mais pra frente no vídeo. É muito mais gente na aula em grupo, então ele não vai conseguir te dar uma atenção, né? E aí nessa parte foi a do freio. Essa é a pior parte porque você não consegue parar, dá um desespero, porque você não freia e vai parar lá na grade, né? Vocês vão ver aí no vídeo. Olha o meu desespero para parar. Eu não conseguia frear, ele colocou a mão na frente para me parar. No começo foi bem difícil, porque você tem que fazer a força no pé, né? E eu não tinha conseguido, e o movimento do esqui. Antes eu pensava que a queda seria a pior coisa de esquiar, né? Mas na verdade é o medo de bater nas pessoas, né? Você não conseguir parar, não conseguir desviar e acabar batendo em alguém, né? Isso depois foi o maior medo.
inside. Aí depois de pouco tempo praticando, você já consegue melhorar o seu controle. E aí algo que você achava que era impossível, virou possível. E aí isso que é o divertido de esquiar, foi a minha impressão, né? Você tá pensando, não é muito difícil, né, pra mim. Eu me arrependo de não ter tentado um ano antes, quando eu fui nesse resort e não esquiei. Só fiquei andando e brincando ali, mas eu recomendo, você que tá com medo, tente, com certeza você vai gostar. É para todas as idades. Aí depois de uns 30 minutos praticando, eu já tinha mais confiança, mais controle. E essa foi a última descida e testes antes de pegar o teleférico para subir lá para a pista de iniciantes. Aí foi a primeira vez que eu subi no teleférico com o esqui, né? E já tava nevando. Experiência estranha. Ele vai tranquilo no começo, mas lá em cima, na hora que você tem que sair, você já sai com tudo. E foi o momento que eu caí e me espatifei no chão. O que eu esqueci de comentar é que até esse momento você não paga nada, né? Pra entrar no resort é de graça, mas se você quiser usar o teleférico ou o parque das crianças, aí você tem que pagar um valor à parte. E aí eu voltei da montanha, nossa, lá em cima tem muita coisa. Tem menos gente, então você não tem medo de bater em ninguém. Tem restaurante, a vista é muito bonita. E aí eu já tô com muito mais confiança. Daqui a pouco vai aparecer um vídeo onde eu estou esquiando lá em cima, para vocês terem uma noção. E esse foi o final do primeiro dia. Aluguel dos equipamentos fora do resort, os primeiros passos com meu amigo e pegando o teleférico e descendo a pista de iniciante. E aqui, bora para o segundo dia, para aula com a escola. Eu paguei cerca de 4.500 por 2 horas, das 10 ao meio-dia, período da manhã. Na hora que você vai se matricular, eles perguntam se você já sabe frear, tem algum conhecimento, e aí eles definem a sua classe, né? Eu fui como B. Eu achei que teria mais adultos, só tinha um, e o resto era tudo criança aí, como vocês podem ver. Foi bem engraçado. O professor, ele até que teve uma certa paciência, mas é complicado com os menores, né? Que não conseguem nem frear. E aí depois, como o grupo era muito grande, acabou separando em 2. Então acabou que foi muito bom, porque eram 4 pessoas no meu grupo, como vocês estão vendo aí, 2 crianças, eu e mais uma adulta, e a gente fez os movimentos básicos antes de subir. Depois de poucos minutos praticando, você já parte pro teleférico, né? Então eu achei que para quem pegou o nível B é um pouco corrido, né? Então a prática no dia anterior foi fundamental para ficar preparado para já subir no teleférico, né? Começar a andar, praticar lá com o professor, mas é um pouco corrido. Então é por isso que eu sugiro que vocês peguem umas aulas antes. Na verdade não aula, mas práticas básicas, né? De movimentação e postura. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create. Aí eu tava subindo novamente, a gente acaba subindo muitas vezes, então eles vendem um ticket que é pro dia inteiro. Você não precisa ficar comprando avulso. Aí sai mais barato porque você acaba subindo várias vezes durante a aula, né? E depois, quando a aula termina, você vai subir mais vezes. Então compensa muito pegar esse ticket do dia. Aí o professor ensinando a gente aí a postura, né? Esses pulinhos é a forma que a gente tem que se posicionar em cima do esqui para ter o melhor controle.
Aí já foram os últimos momentos da aula, né? Aquela última revisão que ele explica. Foi muito bom, até eu sugiro que assim, até 4 pessoas é legal, dá pra praticar bastante em 2 horas. Acredito que em 5, 6 pessoas pra cima já não seja tão legal essa aula em grupo, né? Porque você é a primeira experiência, tem que lembrar isso, né? Apesar de eu já ter praticado um dia antes, eu nunca tinha feito isso. Cada um tem um tempo de aprendizado diferente, mexe muito com a nossa coordenação motora e também tem o fator medo, né? Que você tem que superar. Então, nesse ponto, a aula com menos pessoas vai ser muito mais produtivo, né? Antes de mostrar meu vídeo esquiando lá em cima, tem uma atração muito legal para adultos nesse resort também. Você só precisa alugar esse trenó, essa prancha amarela por 500 ienes e aí você consegue brincar nesse espaço de escorregar. É bem divertido. Cabem 2 adultos na prancha. I don't wanna miss a beat. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. E esse é o resultado da minha prática de menos um dia, do zero, né, até descer a montanha, aí, pelo menos a pista de iniciante, e vencer os medos. E a gente pensa que deveria ter feito muito antes, porque é diversão pura e recomendo. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Então é isso, meus queridos. Esse foi o vídeo das primeiras impressões do Henrique esquiando aqui no Japão. Espero que tenham gostado. Deixe o seu like e até o próximo vídeo.